bom dia. Numa data simbólica. Ontem, 64 anos do assassinato de um herói do povo brasileiro, Carlos Marighella. Carlos Marighella, presente. Carlos Marighella, presente. Agora, a importância da memória, da verdade e da justiça. A memória, porque toda história é contemporânea. A luta de classe de ontem e de hoje. Não é à toa que os senhores de escravos queimaram os arquivos da escravidão para que o povo negro, para que as comunidades pobres e exploradas não tivessem a sua história para cobrar por ela. Ao contrário, os latifundiários e senhores de escravos guardaram títulos de aquisição de propriedade para cobrar do governo. A importância da memória da ditadura do Estado Novo, os que morreram e foram assassinados nos cárceres do governo ditatorial de Getúlio Vargas, da ditadura de 64, dos mortos, dos desaparecidos, torturados e exilados. Isso faz parte do processo de luta política e ideológica. As praças e as ruas, as cidades têm nome de pessoas, nomes de pessoas da burguesia, de pessoas das classes dominantes das oligarquias. Nós temos que colocar no socialismo nomes de cidades, nomes de praças e nomes de ruas dos nossos heróis. Essas pessoas que os camaradas entraram aqui porque estes defenderam efetivamente os interesses do nosso povo e queriam uma pátria verdadeiramente livre e um povo emancipado. Os heróis do povo brasileiro. Companheiros e companheiras, camaradas, bom dia! Bom dia! Eu gosto muito de companheiros, quer comer o mesmo pão, né? Da luta, das agruras, das conquistas. Em homenagem aos 15 camaradas que nesta madrugada subiram a serra aqui, eu quero começar lembrando que quando tive a alegria de estar em Havana e região metropolitana de Havana por 9 dias, fiquei feliz quando eu ouvi lá, falaram assim: Frei Gilvander, Che Guevara, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos eram apenas um grupo de 12 quando subiram a Serra Maestra, e Che Guevara levava nos ombros uma rádio popular para comunicar com os camponeses. Então a UP subiu com 15, já é um número maior de revolucionários, e assim como os guerrilheiros subindo a Serra Maestra derrubaram a ditadura militar civil empresarial de Fulgêncio Batista e implantaram o socialismo em Cuba, a unidade popular pelo socialismo. Vamos construir o mais rápido possível o socialismo no querido Brasil, né, Poliana? Segundo, aprendi com vários camponeses de Minas Gerais e camponesas também. Diz assim Frei Gilvander: as injustiças, os erros e as violências do passado a gente tem que sempre recordar para não repetir, tirar as melhores lições das revolucionárias para fazer a história avançar para a esquerda e rumo ao socialismo. E como sou frei e padre, peço licença também para fazer referência, porque sou frei e padre, mas não sou capitalista, sou anticapitalista. Eu acho que ser frei e ser padre e dizer que é cristão, pessoa que diz que segue Jesus, implica ser socialista e comunista, porque Jesus era socialista, Jesus era comunista. Se Jesus tivesse em pessoa hoje, estava somando força na construção
E aí tem que lembrar lá no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, diz mais de 100 vezes dizendo assim, Laurentino, dá até uma poesia dizendo assim, ó: vocês, hebreus, que não é uma raça, um povo, é todos os povos escravizados debaixo do imperialismo dos faraós lá no Egito, diz mais de 100 vezes em Deuteronômio, dizendo assim: não esqueçam que vocês foram escravizados debaixo das garras do imperialismo dos faraós. Dom Pedro Casaldáliga, um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra, sempre dizia assim: um povo que esquece os seus mártires, que esquece os lutadores que tombaram na luta, não merece viver. O sangue dos companheiros, dos camaradas que tombaram na luta, que foram assassinados, crucificados, metralhados após serem ameaçados, o sangue desses e dessas companheiras precisa continuar circulando nas nossas artérias, no nosso sangue, nos nossos corpos, né? O sangue de Amaro Félix Pereira, de todos e todas. Por isso, companheiros e companheiras, é preciso, e com muita alegria assino embaixo de tudo que o nosso poeta Laurentino colocou aqui, mas da perspectiva da Comissão Pastoral da Terra, que já tem 48 anos de história e nasceu denunciando ditaduras política e também econômica. Quero somar um pouco aqui para ajudar a fazer memória, recordar algumas coisas que não podemos esquecer. Precisamos recordar que no Brasil, quando se fala assim memória, justiça e verdade, a gente tem que apurar, julgar e condenar não apenas os generais ditadores da ditadura de 64 a 85. Já teve mais de 7 golpes no Brasil. Vou fazer referência telegraficamente a alguns. O primeiro começou com a imposição da Constituição Imperial de 1823, que não foi em Assembleia Constituinte, e que lá se escreveu na Constituição direito absoluto à propriedade. Estava aqui o início de um grande golpe, porque essa história de propriedade privada capitalista, ainda considerada absoluta, é uma coisa satânica e diabólica, é um mito, é uma mentira. Aprendi com o companheiro advogado Miguel Valdez, aqui do querido estado do Rio de Janeiro, que dizia: Frei Gilvander, essa história de propriedade capitalista, de títulos, isso é um mito de século XVI para cá, que os capitalistas colocaram na cabeça. O que tem que valer é a posse da terra. E aí ouço demais no meio do campesinato dizendo assim: Frei Gilvander, nas ondas da evolução, quando Deus criou a terra, tudo, o universo, essa maravilha e tudo, Deus não passou escritura de terra para ninguém, não passou registro de terra para ninguém. A terra tem que ser comum, tem que ser de todo o povo e não pode ser jamais privatizada. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil a contradição não é apenas entre capital e trabalho, não. Aqui a contradição entre grande capital e trabalho se ancora e se sustenta no aprisionamento da terra. Outro golpe foi logo em 1850, com a famigerada Lei de Terras. O único jeito de adquirir terra é comprar, coisa capitalista, né? Não seguiram nem aos Estados Unidos, que deu o direito através de posse. 38 anos antes de conceder a mentirosa Lei Áurea, aí já estava aprisionando a terra. Quem não leu, leia, e quem leu, leia 2, 3, 4 vezes o livro Cativeiro da Terra, do sociólogo José de Souza Martins. A gente tem que libertar a terra, a mãe terra, para ela ser de todos e não ser abocanhada de todos. A República começou sendo golpe, 1898, né? Golpe atrás do outro, e para encurtar, 68, um golpe dentro do 8, agora 8 de janeiro, outra tentativa de golpe. E aí termino fazendo referência aqui
que nós temos também que apurar. Em Minas Gerais, o Holocausto aconteceu não só lá na Europa. Em Minas Gerais aconteceu o Holocausto brasileiro nos manicômios lá de Barbacena. Mais de 60 mil irmãos e irmãs nossas, pessoas que eram rebeldes, eram jogados lá e torturados porque eram considerados doidos. Lá no querido estado do Ceará, quando nós fomos fazer o encontro das comunidades eclesiais de base lá em Crato, em Juazeiro, Frei Gilvander, aqui no Ceará, aconteceu um campo de concentração. Na década de 30 do século 20, os famintos indo para Fortaleza fizeram campos de concentração na beira das estradas lá, aquele trem enrolado de arame lá, para matar o povo dentro daqueles campos. Mas lá no Ceará, também no Crato, teve um caldeirão de Santa Cruz, do Beato Zé Lourenço, parceria com o Padre Cícero, onde mais de 8 mil pessoas estavam lá no quilombo, vivendo comum e partilhando a terra. E termino dizendo, gente, a verdade é o que liberta. Tem que passar limpo mesmo todas essas ditaduras. Aprendi com as Mães de Maio, lá da Argentina, quando eu fazia um trem chamado mestrado lá na Itália em interpretação da Bíblia. Todo ano as Mães de Maio da Argentina iam lá fazer campanha de solidariedade internacional e dizia assim: Frei Gilvander, nós, las madres da Praça de Maio, jamais perdonaremos os ditadores e os generais assassinos, porque perdoar essa cambada, esses torturadores, significa trair nossos filhos, nossos filhos, nossos netos. Continuaremos exigindo, e assim a gente não pode trair. E termino dizendo, gente, o capitalismo e os fascistas da política, da economia, da religião, da cultura, do meio ambiente, com as monoculturas, com a agronômica, tudo isso é fascismo e ditadura. Esses parecem invencíveis, mas são vencíveis. Porque não estão com a verdade, estão com a mentira, são podres, são recheados de